tentou cortar os seus pulsos, e aquela mãe desesperada nos pedindo socorro. E o que nós estamos vendo hoje, esta geração está sendo minada. Eu venho de uma família onde, por bondade e misericórdia, o meu avô foi o cofundador das Assembleias de Deus na transição de 69 a 70, no estado de Rondônia. E quando ainda criança, meu pai sendo um dos filhos mais velhos, ele foi cuidar o meu avô já no fim dos seus dias, e nós tínhamos acesso ao legado que meu avô deixou, e um dos legados que meu avô nos trouxe foi o culto doméstico. Porque hoje famílias não têm culto doméstico. E eu acredito que a igreja não começa nos templos, começa dentro da tua casa. Hoje, exato, hoje os pais querem confiar a educação dos filhos aos professores da escolinha dominical. Quando, na verdade, a sua igreja, o seu maior ministério, o maior rebanho, começa dentro da tua casa. Eu admiro Noé, porque Noé, para mim, foi um dos maiores missionários que a história conta. Noé não ganhou ninguém de fora. Embora ele pregou todos aqueles anos, e ninguém quis se arrepender, mas a sua família estava com ele na arca. Da mesma forma, do que nos adianta ganhar o mundo inteiro, mas perdemos a nossa casa, a nossa família. Então precisamos nos alertar. Hoje precisamos entender, corremos muito atrás do material. Só que se as trombetas tocarem agora, o carro não vai entrar conosco no céu. A casa não entrará conosco no céu. A empresa, os empreendimentos, os projetos, a reserva bancária não entrará conosco nas mansões celestiais. Mas os nossos filhos atravessarão os portais eternos. A nossa família estará conosco do banquete do Cordeiro. Então precisamos acordar para esta realidade enquanto é tempo. Verdade, missionária. E sobre o inimigo usar as crianças para os gêneros? Nós temos uma guerra travada. E essa guerra ela não vem de hoje, Mari. Essa guerra, se você adentrar aos parâmetros históricos, aos parâmetros bíblicos, essa guerra ela já é de uma longa data. Quando a Bíblia nos diz que dentro de um cenário de crise, Joquebede vai gerar Moisés. E a Bíblia vai me dizer que Joquebede esconde Moisés por um determinado tempo, esconde aquele menino por um determinado tempo, e não podendo mais o esconder, ela vai entregá-lo às mãos daquele que tem o controle do projeto. E Deus vai permitir que aquela princesa egípcia, ela venha ao encontro de Moisés, e depois você vê novamente Deus entregando Moisés aos braços de Joquebede. Nós não sabemos por quanto tempo aquele menino foi educado pela sua mãe, mas nós sabemos que aquele tempo foi tão precioso e bem administrado, de maneira que mesmo Moisés, sendo agora instruído em toda a ciência egípcia, ele não se perdeu em meio a ela. O que me faz entender que se nós discipularmos os nossos filhos neste evangelho verdadeiro, ainda que eles adentrem ao sistema, eles não se perderão pelo sistema, porque eles estarão embasados. Ao contrário, eles serão a voz do evangelho lá fora. Mas nós precisamos, o quanto antes, nos posicionarmos para isso. A senhora comentou sobre a falta de discernimento na igreja. A senhora poderia nos falar um pouco sobre os infiltrados na igreja? O que acontece? Quando nós estamos dentro de uma batalha, no nível a qual nós estamos atravessando, e que se torna mais perigosa, porque a igreja ela tem vivido tempos de Laodiceia. Quando nós adentramos ao contexto bíblico de Apocalipse, onde Jesus vai enviar 7 cartas aos 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. Segundo o contexto teológico, cada igreja daquela corresponde a um período da igreja na Terra. E quando nós adentramos ao contexto de Laodiceia, é justamente este período que nós nos encaixamos como igreja hoje, no século 21. E Laodiceia, o próprio Jesus chega a dizer que ela era cega. Ela achava que era rica, mas era miserável. Que ela achava que estava vestida, mas ela estava nua. E a igreja hoje, infelizmente, ela está cega. Ela não tem o discernimento espiritual. Hoje as pessoas, elas se deixam levar por alguém que fala em línguas estranhas, que tem uma boa eloquência, uma boa oratória atrás de um altar. Hoje as pessoas se deixam levar pelo número de seguidores que tem nas redes sociais. Tem convites que vêm para um ministério, que alguém pergunta, mas em que evento você pregou? Quantos seguidores tem nas redes sociais? Só que alguém hoje não leva em conta caráter. Alguém não leva em conta hoje frutos.
E isso está disseminando esse engano, esse enredo que nós estamos dentro dele. Os infiltrados hoje, o que Satanás está tentando fazer? Ele está infiltrando pessoas para desmotivar o rebanho. Como eu disse alguns minutos atrás, outrora ele desviava alguém e jogava para fora. Agora ele deixa para estragar o rebanho. Porque uma vez ele conseguindo minar a nossa essência, ele consegue, infelizmente, estagnar o propósito. O teu inimigo, ele sabe que ele não pode tirar o projeto de Deus na tua vida. Não pode. Deus é soberano em tudo que ele faz. Mas ele pode, muitas vezes, embaraçar os nossos pés para que resultados deveriam vir em tempos oportunos, venham em tempos posteriores. E alguém não está vendo isso. Então, quando ele consegue minar um determinado departamento, um determinado setor na igreja, ele vai enfraquecendo os demais. E ele tem agido nessa área. E não são poucos. São pessoas que estão atuando ali em duas linhas. Há lugares que nós conhecemos que pessoas são do ocultismo e estão no patamar de líderes. E se você falar, alguém diz, mas você é louco? Isso não pode ser verdade, mas é uma realidade. Só que como as pessoas estão cegas, como a mentalidade das pessoas, infelizmente, está bloqueada, elas não conseguem ver. Porque não oram, porque não querem jejuar, ou se oram, alguém acha que hoje orar para agradecer o dia já está muito bom. Quando, na verdade, no tamanho da batalha que nós estamos, nós precisamos buscar uma intimidade. E quanto mais íntimos nós formos no céu, mais Deus vai se manifestar sobre as nossas vidas. O que eu vejo muito, missionária, é o inimigo plantar a dúvida na mente dos cristãos. A dúvida de, será que eu consigo, será que eu posso, ou quem sou eu para fazer o ministério? Porque a dúvida, a Bíblia diz que o homem que duvida é como uma moinha que o vento espalha de um lado para o outro e não chega a lugar algum. Tanto é que a própria Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós não podemos colocar a dúvida em primeiro lugar. E o adversário, ele tem disseminado em muitos corações. Ah, mas isso aí é para fulano. Não, mas esse chamado é para ciclano. Não, esse chamado é para nós como igreja. O ide é para a igreja. Aleluia. Quando o Senhor nos mandou ir, ele disse, ide, ressuscitai os mortos, curai os enfermos, expulsai os demônios. A igreja, ela tem retrocedido. Alguém acha que isso ficou para a igreja primitiva? Aonde? O poder de Deus é o mesmo. O Jesus que era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele atua na mesma linha. O que tem nos faltado é a fé. Jesus chega a dizer que, porventura, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra. Então, hoje as pessoas não creem mais que Jesus cura. Você convida pessoas, muitas vezes, num convite no final do culto. São poucos que passam à frente, ou se passam. Alguém se pergunta assim, mas será que vai curar? Mas será que acontece mesmo? Aí o adversário mina a mente dessas pessoas. Quando elas deveriam crer e acreditar que se Jesus curou nos dias do apóstolo Pedro, Jesus cura hoje. Curou nos dias de Paulo, cura hoje. Curou nos dias de Filipe, cura hoje. É o mesmo Jesus. E nós precisamos ativar essa fé. Mas qual tem sido dos grandes erros? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Tem faltado palavra de Deus. Hoje, esse evangelho de facilidade, de autoajuda, ele tem tirado o foco do verdadeiro evangelho que te confronta, mas te confronta para te tornar melhor, te confronta para te preparar para morar no céu. Aleluia. A palavra genuína. Quantos hoje, Mari, estão comendo palha, perderam o sabor do trigo, nem sabe o que é trigo, porque alguém está indo para trás no altar para contar história, para revelar isso, revelar aquilo, coisas que Deus nem muitas vezes mandou dizer, mas a genuína palavra tem saído dos nossos altares. E isso, infelizmente, tem nos trazido prejuízo nos parâmetros da fé. A senhora falando sobre a palavra, e tem uma passagem que eu gosto muito, quando Deus teve um encontro com Ezequiel, missionário. Que Deus diz para Ezequiel, abra a tua boca e te alimente deste rolo, e só então vá à casa rebelde. E Deus fala para Ezequiel que se ele se alimentar da palavra e ir à casa rebelde, ele não vai se tornar um rebelde também. Eu amo muito esta palavra missionária, porque colocando nos dias de hoje, nós precisamos nos alimentar da palavra para não nos tornarmos rebeldes também.
Com certeza. Até porque ninguém dá o que não tem. Como nós vamos dar aquilo que nós não temos? A palavra, ela é a espada do Espírito. Como Jesus venceu o nosso adversário? No grito, no berro? Na palavra. Na palavra. O próprio apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios 6:10 que ela é a espada do Espírito. Por que tem muito soldado ferido hoje? Porque ele não consegue, ele não tem uma espada na sua bainha. Soldado que não tem a espada na bainha, como ele vai à guerra? Não tem como. Então hoje nós temos, infelizmente, essa deficiência de Bíblia atrás dos nossos altares. Estão correndo atrás de muitas coisas. A revelação ela é maravilhosa, a profecia é maravilhosa, os dons espirituais são para a igreja, é maravilhoso. Mas nada substitui a palavra de Deus. Porque a palavra é o único bisturi que vai à divisão da alma e do espírito do homem, que é apta para discernir intenções de corações e pensamento. É a palavra, gente. Nós não podemos tirar a Bíblia dos nossos altares. Missionária, a senhora é perseguida pelo Evangelho e como que a senhora lida com as perseguições? Eu não acredito, Mari, pelo menos a minha fé não alcance, que nenhum seguidor de Jesus que está fazendo a vontade do Mestre não seja perseguido. E a Bíblia diz que bem-aventurados que são perseguidos, né? No caso do reino. Mas o que nós entendemos? Que se Jesus foi perseguido, quem somos nós? Se fizeram isso ao nosso Mestre, muito mais faremos a nós. Mas nós não temos tempo para olhar para os perseguidores. Nós não temos tempo para enredar os nossos pés com os embaraços dessa vida. Nós precisamos olhar para o alto, para o alvo que é Cristo Jesus. E hoje, o que mais o adversário tem feito? Ele tem tentado, infelizmente, tirar a força de muitos que estão sendo retalhados no seu meio, no seu convívio, no seu rebanho, na igreja onde congregam. Ah, mas eu estou sendo perseguido. Ah, mas eu estou sendo caluniado. Queridos, o que é a sua perseguição diante de uma igreja como a igreja primitiva, onde os nossos irmãos foram levados, muitas vezes, às arenas, cheias de espectadores sanguinários, imperadores, somente esperando para ver as feras devorar os nossos irmãos. A igreja primitiva viveu o ápice da perseguição. Nossos irmãos foram queimados vivos, mas não se ouvia uma murmuração, não se ouvia ninguém dizendo vou voltar atrás. Ah, se Deus fosse tão bom, Ele não permitiria tamanha perseguição. A igreja que vive com Cristo, ela atravessa a fornalha, ela passará pelos rios, pelas águas, mas não submergirá sobre ela. A igreja que vive com Cristo, por mais que ela seja perseguida, ela mais forte vai se levantar. Aleluia. E eu creio, missionário, que enquanto mais perto da vinda do Senhor, mais ainda a igreja vai ser perseguida. Com certeza, com certeza. E isso faz parte. E muitas vezes isso nos preocupa essa geração dodói, essa geração cristal, copinho de cristal que qualquer coisinha está trincando. Ah, mas eu não vou mais ao culto porque fulano não me cumprimentou com a paz do Senhor, ciclano não me saudou. Não, mas eu não vou porque em tal evento não recebi oportunidade. Meu irmão, se você não pode fazer algo numa igreja, atrás de um altar, você pode fazer nas ruas, nas praças. Você pode fazer na tua vizinhança, naquela empresa que você trabalha, tem alguém precisando de Jesus. Não confunda microfone com oportunidade. Microfone a gente compra em qualquer armazém da esquina, Mari. Mas oportunidade, aonde nós tivermos, Deus vai nos oportunizar a falar do nome de Cristo Jesus. Nos dias de hoje, como que nós, a nossa igreja, poderia voltar à essência da igreja primitiva? Porque hoje a gente vê que a igreja, ela está muito voltada aos holofotes. É mais o homem e não a Deus. É o homem que procura a glória. E como a senhora falou, hoje em dia é muito pregado sobre a graça. Hoje em dia muitos querem somente afagar o ego. E como que hoje nós podemos voltar à essência?